Agora passamos ao Francisco Alves, da Brasil Mineral. Bom, em primeiro lugar, agradeço pelo convite da coordenação para esse evento, em nome da Brasil Mineral. E eu gostaria de fazer algumas colocações para os três debatedores. Primeiro, para o professor Paulo Pereira, que é o seguinte: como o senhor bem colocou, a gestão territorial, e aí se inclui a mineração, ela tem que ser feita de uma forma integrada. Quer dizer, os recursos minerais fazem parte desse sistema todo. No entanto, pelo que nós temos hoje, nós temos, quer dizer, esses recursos sendo geridos pelo DNPM, que atualmente tem uma função quase que meramente burocrática, de definir prioridades de concessão de áreas, e por órgãos ambientais que dão as suas licenças aos projetos. Isso feito de forma separada e sem levar em consideração os planos de aproveitamento econômico apresentados ao DNPM são moldados, ao meu ver, de uma forma ultrapassada, né? Porque muitas vezes leva em conta apenas questões de teor, mercado, o impacto físico que isso vai gerar, essa coisa toda, mas não há uma abordagem integrada. Então, eu acho que qualquer empreendimento mineral ele tem que ser abordado de uma forma da sustentabilidade que contempla os aspectos econômicos, sociais e ambientais, né? Na visão que a professora Maria José colocou aqui no início desse evento. Do lado social, nós não temos hoje instrumentos adequados para que a sociedade possa se manifestar e estabelecer se quer conceder ou não as licenças para a exploração daqueles recursos minerais. O que existem hoje são os mecanismos das audiências públicas, que muitas vezes são meros espetáculos, quer dizer, meros arranjos. Eu conheço casos de empreendimentos que o próprio empreendedor teve que pagar alguém para provocar uma audiência pública, porque não houve, né, precisava da audiência pública e não houve manifestação, né, da sociedade sobre aquilo. Então, me parece que é um instrumento absolutamente inadequado e significa que a sociedade não tem esse controle. Então, eu gostaria de suas considerações sobre isso. Com relação à questão do fechamento de minas, nós estamos numa região onde a mineração, ao longo dos séculos, deixou passivos ambientais importantíssimos, que precisam ser levantados, precisam ser diagnosticados e precisam ser remediados. E a questão é, quem vai pagar por esse diagnóstico e por essa remediação? Como essas áreas vão ser devolvidas à sociedade? Existe um caminho do Geoparque que está sendo traçado, uma linha pioneira indicada pelo Polo. Então, essa é uma questão, a meu ver, importante. A outra coisa é o seguinte: países onde a mineração é gerida de forma adequada exigem que, na aprovação do projeto de mina, já seja constituído um fundo financeiro para suportar o fechamento daquela mina e a devolução da área para a sociedade. O Canadá é um exemplo, existe um percentual e a empresa ela é obrigada a destinar no investimento um percentual para aquela finalidade. No Brasil, fica a critério, né? Quer dizer, existe o PRAD, mas o PRAD, como todos nós sabemos, diversos outros instrumentos de gestão ambiental, em muitos casos, também uma fantasia. Os PRADs, se a gente for consultar, como o professor Hernandes falou, os PRADs que existem por aí, né,
que são aprovados, arquivados nos órgãos ambientais, são meros cola e copia, né? Sem levar em conta nenhuma seriedade, nenhuma característica do empreendimento. Então, eu acho que precisa mais seriedade nisso. O exemplo da Rio Tinto, a Rio Tinto, ela, quando fez, antes de fazer o empreendimento em Wisconsin, ela fez a besteira na Espanha, de onde surge o seu próprio nome. O Rio Tinto é o rio que ficou poluído, vermelho, tá certo? Com a poluição da Rio Tinto. Ela fez isso antes, felizmente ela compreendeu a tempo que não dava para continuar fazendo as besteiras que ela fez na Espanha, né? E passou a fazer certo como condição sine qua non para conseguir continuar operando, para ter a licença da sociedade para continuar operando. Esse é o exemplo que é preciso ser seguido. Com relação à colocação da professora Maria Amélia, eu acho assim, a mineração ela tem três aspectos: o aspecto econômico, o aspecto social, né, e o aspecto ambiental. Sobre o aspecto econômico, a gente tem que ter clareza quando vai analisar, porque muitas vezes a gente analisa os benefícios de uma forma muito usando a econometria, né, digamos assim. Então, é muito comum a gente ouvir dizer, olha, a mineração gera tantos bilhões de dólares de divisas. Muito bem. Vamos pegar o exemplo de 2008. O Brasil teve um superávit, uma receita com exportações de minério de ferro de 16 bilhões de dólares. Teve um déficit com importação de fertilizantes de 8 bilhões de dólares. O déficit na importação de fertilizantes praticamente zerou o superávit com a exportação de minério de ferro. Então, é preciso a gente ter cuidado ao fazer essas análises, para não achar que tudo é uma maravilha. Não quero dizer com isso que o Brasil tenha que deixar de exportar minério de ferro, né, e que não tenha que produzir fertilizantes, né, mas o que eu quero dizer é que é muito relativo, essa importância é muito relativa. Com relação à questão da geração de empregos, é importante o seguinte: a mineração ela é um grande gerador de empregos, principalmente na fase de implantação dos empreendimentos. Os empreendimentos, em sua fase de implantação, são verdadeiros canteiros de obras. Porém, na fase de operação, a mineração é, do ponto de vista de geração de emprego, decrescente. A tendência, daqui para frente, é que se tenha cada vez menos gente na operação das minas, e por uma questão simples, porque cada vez se tem minérios de mais baixo teor para lavrar, cada vez precisa reduzir mais os custos de extração, e isso significa automatização de equipamentos e, consequentemente, menos empregos. Vão ser empregos melhor remunerados? Com certeza, porém serão bem menos, com um impacto social menor. Eu visitei recentemente uma mina na Alemanha, que produz cerca de mais de 20 milhões de toneladas por ano de carvão, onde tem na operação por turno 12 pessoas. Tá? E a tendência é essa. Nós vimos o representante da Vale ontem aqui, o Fenelon, falar do caminhão Avatar. Não está longe, entendeu? Essa realidade dos caminhões. Temos minas no Canadá operadas remotamente a partir da superfície. Essa é uma tendência cada vez maior. E é inexorável isso. Portanto, do aspecto de geração de emprego, a mineração vai ter que buscar outros caminhos, né? A mineração precisa ter outras formas de agregar valor econômico e social às suas atividades, né? Por enquanto, eram essas colocações. Obrigado. Obrigada, Francisco.